Paz do Senhor a todos. Agradeço a você que tem curtido o meu canal, Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Obrigado. Temos aí o pessoal que tem mandado seu e-mail. Lá na descrição embaixo tem meu e-mail. E também você que quer o slide. O slide ele vai ficar pronto lá por quarta-feira à tarde. Que daí você já pode pedir, manda para mim por e-mail ou ali mesmo pelo canal. Você coloca abaixo da descrição o pedido e eu mando para você o slide dessa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 9. Também convido você a curtir e assistir a lição com o professor Márcio Mainardes, que é a lição de adultos. Também assista lá e curta e fala com ele, também tem slide. Obrigado também a você, ao Jonatas, lá de Upanema, Rio Grande do Norte, também Asley Jeffrey, Edson Barbosa, professora Elizabeth do Rio de Janeiro, e todos aí que mandaram sua mensagem, seu alô, seu apoio, obrigado. Estamos aí com a lição de número 9 hoje, os Apóstolos de Cristo, essa lição aqui, juvenis, e tem sido uma bênção para a vida de muita gente. Tem me ligado, tem mandado mensaginha, tem meu número ali também no WhatsApp, você pode conversar comigo também, o telefone está ali na descrição. Lembrando que nessa descrição tem a segunda parte dos nomes dos apóstolos que eu coloquei ali. Coloquei uma primeira parte, eu acho que foram 7 apóstolos, agora vamos continuar com o restante significado do nome deles e em rápidas palavras, quem foi cada um deles, tá? Os Apóstolos de Cristo, lição 9. Apóstolos tem um significado também no grego. No grego ele tem também a pronúncia, pelo menos, mais ou menos assim, no grego koiné, porque nós não temos a pronúncia totalmente exata que falava-se na época. Mas escrita no grego koiné, a palavra apóstolos, ela você pode falar assim, apóstolos, do grego koiné, que tem o significado aí, um enviado ou mensageiro, até eles colocaram aqui, um delegado, mas a gente usa mais como um enviado, um mensageiro. Então, para ser um apóstolo, primeiramente, entendemos aqui que ele precisa ser enviado. Agora eu pergunto para você, enviado por quem? É a primeira pergunta que eu tenho e no decorrer da lição nós vamos responder isso aqui. Então, o apóstolos, do grego koiné, que é apóstolo, ele foi um enviado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 28, está escrito assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Está escrito isso na lição aqui, no texto introdutório da lição. Sintetizando, a vocação dos 12 apóstolos, na verdade, se relaciona com a vocação de todo aquele que percebe enviado por Cristo para cumprir uma missão. Estudar sobre como os apóstolos lideraram a igreja primitiva deve ser muito mais que um exercício da história da igreja, deve ser um esforço de retorno à essência do cristianismo. Então aqui começa falando da vocação dos 12 apóstolos. Nós também aplicamos o nome destes 12 apóstolos dessa vocação como o colégio apostólico, que foi o início ali dos apóstolos de Cristo. Os 12 apóstolos nós chamamos de colégio apostólico. Então quando você ouvir alguém falando, o colégio apostólico, esse colégio apostólico tem esse significado aqui, que são os 12 apóstolos de Cristo. Introdução. Em o Novo Testamento, a liderança dos apóstolos tem um caráter especial, pois este era um grupo mais próximo de Jesus, que era esse colégio apostólico, tá? Quando do seu ministério terreno. Deste modo,
compreender as características e a relevância do ministério apostólico é entender a essência da liderança em um Novo Testamento. Nessa lição, demonstraremos que o apóstolo nunca teve caráter elitista, como há em muitos lugares da atualidade, mas que na verdade sua missão eminentemente era de servir ao corpo de Cristo. Então hoje nós ouvimos, nos dias de hoje, alguns apóstolos se dizem apóstolos com uma vida muito tranquila, uma vida muito sossegada, uma vida bem até interessante de se ouvir aí que alguns apóstolos na atualidade têm segurança, andam com segurança para poder andar com eles. Então há uma diferença nessa introdução, que nós vemos que os apóstolos daquele tempo, do colégio apostólico, eles eram homens ali que estavam servindo ao corpo de Cristo. Então, assim como Jesus mesmo, a liderança de Jesus que a gente teve estudando aí como nosso modelo, que é uma liderança não para ser servida, mas para servir. Nós vivemos dias hoje que a liderança ela quer ser servida. Ela quer aplausos, ela quer tudo menos servir. É o que a gente, infelizmente, nós vivemos nos dias de hoje. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao 16, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, a primeira coisa que foi pedido aqui, para falar desse reino dos céus que era chegado. É interessante no livro de Mateus, que você vai observar, que o livro de Mateus ele fala muito em reino dos céus. E nunca, praticamente, eu acho que nunca fala de reino de Deus. Por quê? Porque o livro de Mateus, o evangelho que Mateus escreveu, ele era direcionado para os judeus. E os judeus, eles estariam lendo o reino de Deus, até por causa da reverência do nome Deus. Então, por isso é citado reino dos céus. A reverência que os judeus teriam e têm pelo nome de Deus, não conseguiria alcançar eles. Mas Mateus, que era judeu, escreveu o reino dos céus para alcançar. E aí, o pedido e a ordem, na verdade, para os apóstolos, era pregar este reino. Detalhe, ele fala aqui: curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Hoje em dia, é perigoso se alguém chamar alguns aí, você pode vir aqui que tem alguém endemoniado. É perigoso a pessoa falar: quanto você me paga para mim expulsar esse demônio? É os dias que nós vivemos hoje. Então, as pessoas elas não estão, muitas vezes, esses líderes que se dizem líderes, muitas vezes elas não querem a parte difícil, que eles acham que é expulsar demônios. As pessoas correm disso, fogem. É muito fácil você, de repente, falar assim: queria chamar alguns líderes para me ajudar aqui, que nós vamos orar e expulsar demônios. Some todo mundo. Ninguém vai ficar porque correm. Não acredito no poder de Deus, e até porque eles também não estão tão bem assim para poder expulsar demônio. E esquece que é no nome de Jesus Cristo que tem que sair mesmo. Quem é bom é Jesus. Ele que é poderoso, ele que é forte, é no nome dele que vai sair. Mas muita gente, corre, foge. Mas, voltando aqui na lição, primeiro tópico, fala aqui: apóstolos, aqueles que foram enviados por Cristo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, nesse tópico de número 1, fala aqui desses apóstolos enviados por Cristo. O que diz aqui? O relato de Mateus 10, é bem claro. Depois de ter iniciado o seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 17, percorrido algumas
províncias, atraído para si uma multidão de discípulos, Jesus necessitava compartilhar tarefas e, para tanto, vocacionou 12 homens para enviá-los. Então nós vemos aqui, já falamos a respeito de Jesus, da equipe dele, mas ele viu que necessitava compartilhar tarefas, dividir tarefas, para que estes homens fossem usados por Deus. Então, foram chamados o quê? Os apóstolos. Por isso a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Quem enviou então? Respondendo aquilo que eu perguntei no começo, Jesus Cristo, que chamou os apóstolos e enviou os apóstolos, por isso chamados apóstolos. Marcos 16:15 tem um texto aqui que fala: e disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse era o chamado destes homens de Deus, estes homens aí que Jesus, ele chamou para que fossem chamados apóstolos. Então, é a lição que nós vamos estudar, essa liderança de apóstolos. Mateus capítulo 4, versículo 19, nós também iremos ler aqui. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus aqui chamando também pescadores de homens. O que significa isso? Almas, pessoas, eram pescadores agora de peixes, mas agora mudaram para pescadores de homens. Esse é o chamado de Jesus. Quando nós vemos o Evangelho de João, no capítulo de número 20, do versículo 21 a 23, nós olhamos aqui também, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, eles serão retidos. Receberam então o quê? O Espírito Santo. Quando receberam o Espírito Santo de Deus, aí eles foram renovados, revestidos de poder, e aí saíram pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Mas eles passaram por onde? Pela escola apostólica. Entenderam? Quando nós lemos aqui também, a principal comissão dos apóstolos de Cristo era levar a mensagem do Evangelho do Reino de Deus aos homens. Por isso que foram chamados os apóstolos. E foram enviados por quem? Por Jesus Cristo. Havia uma razão na vocação, todos os apóstolos, e uma missão que eles deveriam cumprir o quê? A causa da vocação apostólica. Era a abrangência e a urgência da missão que exigia mais colaboradores para dividir as tarefas. A igreja de hoje é a mesma coisa. Os dias são maus, a igreja precisa de pessoas para fazer o ID, para cumprir a tarefa, o chamado, aquilo que foi ordenado, que é ganhar almas. Então hoje nós estamos aí com o Elison Betinho na filmagem. Obrigado. Entretanto, a finalidade da missão era propagar as boas novas de salvação de Cristo Jesus, que ele traria ao mundo, onde esta redenção abrangia tanto a espiritualidade quanto a materialidade das pessoas. A liderança apostólica estava diretamente vinculada à liderança de Deus. Na lição aqui, eu achei interessante. Um líder que não presta contas a ninguém, ou não se submete a ninguém, jamais pode ser considerado alguém no coração de Deus. O comentarista fala aqui na lição. Então o líder ele precisa se submeter a alguém. E a missão dos apóstolos era preciosa. Eles tinham consciência que eram apenas os enviados para proclamar a mensagem do reino de Deus ou o reino dos céus. Eles eram enviados, eles tinham convicção disso. Eu pergunto para você hoje, você tem convicção que você é um enviado de Deus? Tá. Tópico 2. Verdadeiros apóstolos, pessoas de simplicidade e desprendimento. Olha o que o comentarista coloca aqui. Simplicidade, ser simples, sem muito luxo. Tem pessoa que só espera luxo hoje. Se diz um pregador, mas tem que estar no hotel 5 estrelas, tem que comer caviar. Pizza é gostoso também, né? É feito.
mas tem que comer caviar. E desprendimento. As pessoas não podem ser presas aos bens no mundo. Tem que estar voltado à obra do Senhor. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas parece que tem gente que não entendeu ainda o chamado. Lucas capítulo 6 fala também a respeito aqui dessa simplicidade e desse desprendimento que precisa ter. Então, nós vemos até aqui, no versículo 12, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Imagina o versículo 12 de Lucas capítulo 6. Passou a noite em oração a Deus. Desprendimento. Fazer as obras do Senhor. Buscar. Eu até faço uma pergunta para você. Se alguém te ligar de madrugada para você expulsar um demônio, você vai? Pense nisso. Ah, não, vou mandar o diácono, vou mandar o outro. Eu não vou. Pense bem nisso. Qual que é a obra que você tem? Você veio para esse mundo para adorar ao Senhor e fazer a obra do Senhor. Cargo muita gente quer. Mas fazer a obra, esse é o problema que nós enfrentamos hoje. As pessoas não querem se desprender. Ao enviar seus amigos, Jesus deu-lhes algumas instruções quanto aos seus procedimentos e comportamentos aos apóstolos. Devem abrir mão de todo luxo, comodidade, que sua vida até então lhe havia concedido. Veja bem, eles abriram mão do luxo. Nós vemos que hoje as pessoas escolhem o luxo. Muitos líderes preferem o luxo. Agradam quem tem. Não ligam para quem não tem. É o que nós enfrentamos hoje. Mas aí nós vemos a história de Saulo. Saulo, um homem, esses dias eu até pregava, essa semana que passou. Saulo, um homem que perseguia, era o perseguidor daqueles cristãos. Teve um momento que Saulo, ele literalmente caiu do cavalo. E Saulo, ele foi mudado o nome dele para Paulo. O nome Saulo em hebraico tem o significado que é o que foi pedido. E nós vemos em grego o nome Paulo, que significa baixo, pequeno e humilde. Veja bem, ele era o cara, como os adolescentes dizem. O nome, realmente o nome dele foi mudado mesmo, porque tinha um significado que era o que foi pedido. Depois o nome dele passou a ser Paulo, que significa baixo, pequeno e humilde. Muito legal. Por quê? Porque realmente aquele homem, doutor da lei, aquele homem que perseguia, agora passou a ser perseguido por amor a Cristo. Cristo que falou com ele no caminho de Damasco, que falou: por que me persegues? Eu sou Jesus. Veja a mudança de Paulo. Veja a mudança dele. Então, ele deixou a vida dele de perseguidor e vivia tranquilo para ser perseguido. Ele abriu mão. Eu não estou dizendo que você tem que passar a ter uma vida a ser perseguido. Mas sério, aqueles que servem a Jesus, eles passam a ser perseguidos. A sociedade hoje persegue. As pessoas, quando você faz uma coisa boa para Deus, você é careta, quadrado. Se você faz uma coisa que o mundo oferece, você é o cara. Então veja a diferença que nós vivemos hoje. As ordens eram claras. Não deveria haver dinheiro reserva, muito menos mantimentos acumulados. Os apóstolos deveriam se hospedar aonde fosse possível. A vida dele passou a ser diferente. Então nós vemos no tópico 2 aqui, que diz aqui: liderar nesse contexto significa mais do que servir. Significa renunciar o conforto e o bem-estar
pessoais em nome da salvação e crescimento dos outros. Você vai abrir mão da tua vida por causa dos outros. Veja bem. Você vai abrir mão da tua vida. Ah, mas as pessoas não são do mesmo sangue que eu. Vou cuidar da minha família. Ei, o Senhor colocou pessoas para você cuidar. Você quis. Ou você começou a cuidar. Você tem um chamado para liderar. Então, não importa se não tem o mesmo sangue que você. Importa que são pessoas que Deus colocou na tua mão para cuidar. Olha a responsabilidade. Continuando aqui. Os que se dizem apóstolos hoje são incapazes de sair de suas catedrais de marfim para anunciar a mensagem da cruz. Falar bem a verdade, não precisa nem ser catedral de marfim, pode ser uma igreja pequena. Tem muita gente que você acha, ou pastor, que não pode cuidar das ovelhas. Não pode sair. Não pode cuidar do problema dos outros. Mas isso Deus vai tratar lá na frente, né? Isso não é com a gente, é só passar a lição, né? Vamos lá. Continuando aqui. Aos mais sofridos, estes apóstolos jamais abandonarão o conforto das suas vidas por amor aos mais frágeis. Eles podem até ser denominados de qualquer outro nome, menos apóstolos de Cristo. Eu estou falando sobre pastores aqui porque preciso falar. Tópico 3. Liderança apostólica, um exercício de fé e resiliência. Antes um pouquinho, para ser um apóstolo, o que precisava ser? Ter visto Cristo, ter andado com Ele, ter conhecido Jesus. Para ser um apóstolo, ele era assim. Paulo, ele era um apóstolo que viu Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, ele viu. Ele viu um clarão, ouviu a voz dele. Então ele se colocava como apóstolo, por quê? Porque ele dizia que Jesus chamou ele para ser apóstolo. Mas o apóstolo, ele tinha que ver. Ele tinha que conviver. Mas a gente já vai falar isso no tópico 4. Liderança apostólica, um exercício de fé e resiliência. O que é resiliência? Aqui fala de um termo usual da ciência física. Depois ele é também utilizado nas ciências humanas também. Primeiro ele fala que são características que determinados corpos possuem de serem submetidos à pressão e deformados, mas logo voltarem ao seu estado natural. Daí até cita aqui que parece aquelas molas de carro, que abaixa, depois volta, abaixa e volta. Por quê? Ela abaixa, mas ela retorna. Por quê? Porque é resiliência isso. Mas também fala aqui que esta palavra são para ciências humanas e utilizada como uma analogia para a condição de que algumas pessoas possuem meias crises e contratempos, permanecem centrados e inabaláveis. O que é? Ou seja, resumindo, para os apóstolos, mesmo em meias lutas, mesmo em meias perseguições, eles continuavam centrados em Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui nesse tópico 3? Eu e você, mesmo em meio às nossas lutas diárias, mesmo em meio aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às vezes as perseguições, mesmo assim, nós continuamos centrados, olhando para Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que morreu por nós no Calvário. Mesmo em meio às nossas lutas, nós continuamos inabaláveis. Imagine, os apóstolos eram dessa forma. Diz aqui mais, deveriam ser fortes, pois seriam rejeitados por alguns, Mateus 10, 14, traídos e agredidos por outros, Mateus 10, versículo 17 a 21, e odiados, versículo 22. Ah, mas me odeiam. Glória a Deus por isso. Está sendo justo? Sim, então glória a Deus por isso. O livramento esperado, eles receberiam o livramento esperado. Muitas pessoas desistem de seus ministérios diante das primeiras dificuldades. Deu problema, a gente desiste. Mas nós não podemos desistir. Temos que continuar. Tá certo que se você está num ministério, o Espírito Santo tocou você para sair de lá e ir para outro ministério,
é uma outra história. Você não está desistindo, entendeu, Enes? As pessoas não estão desistindo. Sair do ministério onde foram chamados. De repente sai de lá, vai para outro ministério, isso não significa que você desistiu. Significa que você tem uma obra para fazer lá. Tá bom? Lembre-se, todos os grandes líderes tiveram seus dias de derrota e vergonha. Por isso devemos ter convicção de que o que faz alguém ser um líder, segundo o coração de Deus, não é nunca ter errado ou sofrido perdas. Antes é ter a capacidade de continuar levantando-se até chegar ao centro da vontade de Deus. Estamos sofrendo? Vamos continuar. Tivemos derrota? Na próxima nós vamos vencer. As derrotas, elas fazem parte até do nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então nós não temos que parar, não temos que desistir, temos que continuar firmes naquele propósito que o Senhor nos chamou. A liderança apostólica nos tempos de hoje. Efésios 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então nós vemos aqui dentro de Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos que existem os 5 ministérios. Ah, mas não existe mais. Calma aí. Liderança apostólica hoje. Sabe como nós consideramos um apóstolo hoje? Nenhum apóstolo hoje é um apóstolo comparado à escola apostólica de Jesus. Não tem nem como ser. Mas hoje eu vejo os apóstolos como alguém, um missionário que fundou uma igreja. Um missionário que criou um trabalho. Ele pode ser considerado um apóstolo. Mas quero deixar bem claro que não é o mesmo apóstolo. O mesmo apóstolo dos 12, daquele tempo. Então, hoje, o missionário ele tem uma forma apostólica de ser, porque ele criou um trabalho, tá bom? Aqui, então, nos dias de hoje, a liderança apostólica nada tem a ver com estratégias de marqueteiros, de crescimento de igreja, métodos milagrosos para a multiplicação da membresia. Liderar segundo o modelo apostólico é abdicar de suas conveniências pessoais. É tudo sofrer para que Cristo nasça. Então, hoje, na atualidade, está escrito aqui: geralmente se concentra numa modalidade fútil sobre títulos e nomenclaturas eclesiásticas. Não importa que o chamem de apóstolo, de missionário, mas sim de cristãos verdadeiros. Alguns querem ser apóstolo por quê? Porque querem ter uma nomenclatura. Ah, eu sou maior que pastor. Não, não é. É um chamado que cada um tem. Então, título de apóstolo é realizar a missão que Jesus nos ordenou. Então, o apóstolo hoje, para mim, é aquele que, de repente, criou uma igreja, montou um ministério. Pode até ser chamado de apóstolo, sim. Pode, não há problema algum. Não há problema algum. Mas que você faça com amor pelas almas, com amor a Cristo. Faça isso. Tá bom? Então, não há problema ser chamado apóstolo. Os missionários, Daniel Berg, Gunnar Wingren, por exemplo, que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, eles poderiam ser chamados apóstolos, sim. Não teria problema algum. Tá? É bom deixar bem claro. Mas é isso. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Está acabando aí, né? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E peça o seu slide aí. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Até.